Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Espero que estejamos todos muito animados. Afinal, a gente tem México e África do Sul hoje. Não sei. A gente vai ser ex ou não? Vai ser. Estou vendo. Vai ser empolgação. Vai ser com certeza. Meu nome é Ian, eu sou consultor corporativo, professor universitário e especialista em comunicação e oratória. E hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Quem arrisca começar com algum pitaco a respeito do tema? Um de cada vez, por favor. Vai lá. É você falar alguma coisa que não agrada uma pessoa de uma forma que você não ofenda a pessoa. Maravilha, com certeza. É isso, pessoal. Vamos lá. Brincadeira. Eu, há mais ou menos 12 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de me impor em qualquer segmento, da ser profissional, do pessoal, eu carregava essa dificuldade, eu tinha essa deficiência. Eu comecei a minha carreira, há mais ou menos uns 2 anos atrás, comecei a trabalhar no mercado siderúrgico. A gente tem essa singularidade, a CSN também é no mercado siderúrgico. E há mais ou menos 12 anos atrás, eu tinha um chefe, né, que eu queria muito ser aquele cara, eu queria me espelhar naquele cara, porque ele era muito competente, gostava muito dele. Só que ao mesmo tempo em que eu gostava dele, ele era pragmático de uma forma onde eu não conseguia aparecer, eu não conseguia conversar com ele. Ele era um cara, obviamente, com conta da minha dificuldade, ele é um cara que me atropelava o tempo inteiro, não deixava eu argumentar, não deixava eu falar, e eu tinha muita dificuldade. Na época eu comecei minha pós-graduação, estava fazendo marketing, e cheguei para o meu professor e falei, cara, preciso de ajuda, porque eu tenho repertório. Eu estudo, eu sei falar bem, mas na hora cola a placa e eu não sei falar, eu me perco e deixo as pessoas montarem em cima de mim na sala de reunião e acabo que eu não consigo desenvolver uma linha de raciocínio. Ele chegou para mim e falou assim, Ian, você já procurou saber sobre programação neurolinguística? Vocês conhecem esse tema? Alguém já estudou? Não? Opa, bacana. PNL, tá? Como ela é conhecida, ele é um estudo da mente humana de forma como você consegue modelar os seus pensamentos para você conseguir elevar, né, a sua forma de viver e mudar, de certa forma, determinados pontos da sua vida. E eu comecei a estudar. Só que eu sou um péssimo autodidata, não aprendi nada, achei que era balela e procurei um mentor, Otávio Castanho, cara excepcional. Ele chegou para mim e falou assim, presta atenção, o seu problema não é falta de repertório, o seu problema não é nem oratória, você não tem problema de comunicação, você fala bem. O seu problema é que lhe falta um pouco de confiança. Então, vou te passar 2 exercícios breves aqui que você vai fazer e você vai conseguir destravar esse seu lado. Vai ser instantâneo. Tá? Estranho. Vou resolver com 2 exercícios um problema que carrega a minha vida inteira. Vai comigo. Aí ele chegou para mim, primeiro exercício, Ian. Wonder Woman Pose. Wonder Woman Pose. Eu interrompi ele e falei, professor, não é possível que você está falando a verdade. Meu inglês não é dos melhores, mas me parece que você falou pose da Mulher Maravilha. É isso? Pose da Mulher Maravilha? Ele, exatamente, Ian. Exatamente. Pose da Mulher Maravilha, professor. Pelo amor de Deus, como que a pose da Mulher Maravilha vai me ajudar a elevar a minha confiança? Calma aí. Você pode levantar? Me ajudar? Rapidinho? Ó, mão na cintura, peito estufado, perna paralela, ombro, peito estufado. Espera aí. Melhor. Peito estufado. Melhor. Já ficou melhor. Beleza. Agora fica assim por 20 minutos. Brincadeira, vocês não precisam. Mas ele me sugeriu fazer essa pose por 2 minutos, antes de qualquer reunião importante, antes de qualquer conversa importante, conversa difícil que eu tenho que ter. Por quê? Isso é científico. Tá? Quando você faz essa pose, você automaticamente inibe o seu cortisol, que é o hormônio do desespero, da desconfiança, o hormônio do despreparo. E você eleva a sua testosterona. Quando você eleva a sua testosterona,
você se sente melhor, se sente mais confiante. Então, 2 minutinhos por dia, antes de qualquer desafio importante, pose da Mulher Maravilha, não esqueçam. Esse foi o primeiro o exercício que ele passou para mim. E o segundo exercício foi a comunicação não violenta. Novamente, impaciente que sou, interpelei e falei, professor, não é possível. Se o meu problema é que as pessoas não me dão atenção, como é que você vai me orientar a ser mais pacífico ainda? Aí é que tá. Ele me explicou e eu levo isso para o resto da vida. A comunicação não violenta não é uma comunicação fofa. Não é uma comunicação onde você aumente a sua leniência. Não, você consegue falar coisas firmes de uma forma compreensível, de uma forma que você não fuja da compassividade, porque esse é o objetivo. E, segundo ele, e eu concordo até hoje, o meu principal problema de imposição era o medo de como eu ia ser interpretado. Ser interpretado como um agressor, ser interpretado como uma pessoa inconveniente e ser mal interpretado. Então, quando você tem uma estrutura de comunicação básica, que é muito simples, vocês vão ver ao decorrer da palestra, que te indica, te instrui como você falar de forma firme, como o nosso amigo falou, sem se entregar à passividade e sem ser uma pessoa agressiva. É você conseguir estabelecer o perfeito equilíbrio. Gosto de falar que há um pouco de cachaça e um pouco de salada. Equilíbrio. É assim que funciona. E quem foi o precursor dessa estrutura de comunicação foi ele, Marshall Rosenberg. Ele nasceu nos anos 30, foi criado em Detroit, e no final dos anos 40 ele já era uma das principais vozes do movimento anti-apartheid, anti-separatista dos Estados Unidos. Ele levantava essa bandeira da igualdade nas faculdades e ele trazia na cerne dele essa curiosidade de entender qual era a raiz de todos os conflitos sociais. Tal que ele identificou, que é muito simples, uma linguagem muito comum que a gente aprende desde criança, ela promovia esse tipo de comportamento conflituoso. E ele deu esse nome de comunicação alienante da vida. Certo? Comunicação alienante da vida é todo o padrão comportamental, toda a forma que a gente se comunica hoje em dia, que pode causar qualquer tipo de conflito. E vocês vão ver que a gente faz isso o tempo inteiro. A gente consegue fugir dessa estrutura para ter uma comunicação mais compassiva, tá? Entender melhor o funcionamento do outro e melhorar as nossas conexões, melhorar as nossas pontes. Seja bem-vindo. Bom dia. Melhorar as nossas conexões. Esse é o objetivo da comunicação alienante da vida. Tem uma piada muito ruim. Não vou cobrar que vocês riam, mas tem a ver com o tempo. Tá? Tinha um bêbado debaixo de um poste de luz, tateando o chão, procurando alguma coisa, tal, passa uma patame da polícia, questiona ele, meu amigo, está precisando de alguma coisa? Você está um tempão aí procurando alguma coisa no chão? O cara fala, realmente, estou procurando a chave da minha casa, que eu não encontro de jeito nenhum. Aí o policial sai do carro, oferece ajuda. E aí, cara, posso te ajudar? Não estou fazendo nada. Rio de Janeiro é tranquilo. Posso te ajudar? Não, me ajuda aí. Eu estou aqui procurando, não acho de jeito nenhum. Aí eles começaram a tatear o chão, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Aí o policial para e fala, cara, tem certeza que você perdeu aqui, debaixo desse poste? Aí o vendedor responde, não perdi aqui não, perdi ali, eu tenho 100 metros na frente. Estou procurando aqui porque é o único lugar que tem luz. Esse é o comportamento humano na grande maioria dos momentos. A gente quer procurar as soluções onde é mais familiar, onde tem luz. E a gente está tateando lá porque está debaixo do poste, mas a solução não está ali. E se a gente conseguir se aprofundar um pouco mais na mente do outro, a gente consegue criar uma conexão um pouco mais forte, né? Criar uma ponte e conseguir tratar de forma mais compassiva. E a comunicação, em geral, independente da comunicação violenta ou da não violenta, ela parte de 3 agentes. Né?
Um é o emissor, um é o canal e o outro é o receptor. Emissor é aquele que propaga a mensagem, aquele que fala. O canal é o meio. Aqui, como a gente não está usando microfone, como é presencial, a gente pode considerar que o meio, né, é o ar. Então, o som não propaga no vácuo, né? Então o ar está transferindo essa mensagem para vocês. E a gente tem um receptor, que é aquele que vai decodificar a informação e vai interpretar. A questão é, quem é responsável pelo entendimento? O emissor ou o receptor? Quem? O emissor, exatamente. O emissor. Porque se você comunica de forma ambígua, o problema é seu. A comunicação, ela precisa ser entendida, senão não é uma comunicação, é um monte de palavras soltas, um monte de dados. Dados sem contexto não é informação, certo? Então você tem que se preocupar com a forma com que você vai falar, com o canal que vai ser falado e com o perfil do seu público. Se você de repente for trabalhar uma palestra, né, para um grupo de crianças, obviamente os jargões serão diferentes. Obviamente a forma de falar vai ser diferente, você não pode falar de forma técnica. Então, exatamente, a responsabilidade sobre o entendimento é 100% do emissor. Guardem isso. Bom? Então, comunicação alienante de vida é aquela comunicação que a gente aprendeu desde pequeno, a gente vai revê-la, só que ela pode promover determinados conflitos. Isso não é interessante na vida social, muito menos no ambiente de trabalho. Um dos pilares dessa comunicação alienante da vida, proposta por Marshall Rosenberg, é o julgamento. Porque o julgamento, basicamente, é você determinar quem é o outro a partir da sua análise, a partir da sua observação. E o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente julga? Normalmente, a pessoa vai ficar na defensiva, porque julgamento é extremamente subjetivo. Julgamento é subjetivo. Eu não estou falando de uma observação, eu estou falando de um julgamento. É a sua percepção sobre a situação. E a outra pessoa ela tem o direito de concordar ou não, certo? É um julgamento. Então, normalmente, via de regra, quando você faz um julgamento, a outra pessoa não aceita. E ela vai entrar na defensiva e ela está no direito. Afinal, é subjetivo. O outro ponto é a comparação. Imagine o seguinte, eu sou uma pessoa, né, dotado de valores, eu tenho todo o meu genótipo da minha família, eu tenho fenótipo também, que é o que eu aprendi, toda a minha carreira, tudo que eu fiz, as 10 pessoas que eu encontrei, meus amigos, meus familiares, são totalmente diferentes de qualquer outra pessoa. Se eu juntar tudo isso, vai dar um ser humano totalmente diferente. Então, em que sentido, em que contexto faria sentido eu me comparar a outra pessoa? Isso só gera frustração, certo? Se somos pessoas totalmente diferentes, né, do início ao fim, não faz sentido a gente trabalhar com base em comparação. São pessoas diferentes. Negação de responsabilidade, isso aqui muitas das vezes é um reflexo do julgamento. É uma defesa do julgamento. Se você é julgado, em alguns casos as pessoas recorrem à negação da responsabilidade. Eles acreditam que ela agiu dessa forma por causa de A, B e C, por causa de fulano, ciclano, beltrano, porque aconteceu isso e eu tive que me portar dessa forma. Então, é uma resposta natural do ser humano você fugir da responsabilidade em determinados momentos, principalmente em momentos de crise. Também é um dos pontos da comunicação alienante de vida. E, não menos importante, talvez tão importante quanto, as exigências. Alguém aqui consegue diferenciar uma exigência de pedido? Qual a diferença entre uma exigência e um pedido? Quem arrisca? Exigência é obrigatória, né? Exatamente. Um pedido, em teoria, você pode dizer sim ou não, certo? Mas existe também uma exigência velada. A
partir do momento que eu faço um pedido, e se a resposta for não, houver retaliação, houver chantagem emocional, isso também é uma exigência. Certo? Se eu não posso dizer não, você fez uma pergunta que a resposta já está clara, não tem necessidade de você me perguntar então. Então é uma exigência, então tome muito cuidado com a forma que você vai fazer os seus pedidos e seja claro, seja transparente. Exigência velada é pior do que uma exigência. Certo? E como é que a gente foge dessa estrutura? Eu costumo falar para os meus amigos, para os meus meus alunos, que nós somos, na realidade, viajantes do tempo. Principalmente nos dias atuais. A gente tem muita dificuldade de se entregar integralmente para uma relação, para uma conversa. Muitas das vezes isso acontece comigo. Eu quero me policiar o tempo inteiro. Eu estou ouvindo uma pergunta e eu já estou pensando na resposta antes da pergunta acabar. Faz sentido ou não? Acontece? Isso aí ele desconecta instantaneamente. A gente precisa, para fugir daquele padrão de comunicação alienante vida, a gente precisa fugir dessa correria, dessa ansiedade para o futuro e tentar, na medida do possível, se entregar àquela relação, se entregar àquela conversa e ouvir mais o outro. Isso é extremamente importante. O outro ponto, isso aqui é a antítese daquela fuga da responsabilidade que a gente falou na conversa anterior, e o radar da autorresponsabilidade. Você entender a sua responsabilidade naquele relacionamento, principalmente a responsabilidade sua em cima dos seus sentimentos. Porque é muito comum a gente chegar e falar assim: a fulano me deixou chateado, minha esposa me deixou bravo, fulano me deixou feliz. E isso é a receita do fracasso de qualquer relacionamento pessoal, porque fulano não pode interferir diretamente nos seus sentimentos. Porque os seus sentimentos são uma resposta neural sua. Fulano, no máximo, entrega algum estímulo. Então, a partir do estímulo que fulano me passou, que a minha esposa me passou, meu amigo me passou, meu par de trabalho me passou, o meu sistema interpretou de uma forma com que eu, por minha responsabilidade própria, ficasse chateado. Precisa de eu parar isso. Mas a gente precisa parar de culpar o outro pelo modo como nós nos sentimos. A gente pode muito bem melhorar a nossa interpretação dos estímulos para não se deixar abater por qualquer coisa. Certo? Balança da conexão. Um pouco de cachaça, um pouco de salada. A comunicação não violenta, ela te ensina, de certa forma, a você permear entre a empatia e a autenticidade. Porque você não pode ser empático a ponto de entregar a sua autenticidade. Você tem que continuar sendo uma pessoa autêntica, mas não pode agredir o outro. Certo? E dentro de um espectro de comunicação, a gente enxerga que a comunicação não violenta como esse permeio aqui, esse meio entre empatia e autenticidade, onde boa parte das pessoas elas podem estar aqui no espectro direito, que é onde elas são totalmente inflexíveis, né, agressivas, intransigentes, ou, assim como eu estava lá atrás, ela pode estar no espectro esquerdo, na permissividade. Em ambos os casos, você está sendo violento. Obviamente, aqui, você está sendo violento com os outros. E aqui, você está sendo violento consigo mesmo. Você está permitindo que situações entrem na sua vida que não deveriam acontecer. Então, você está sendo permissivo e você está sendo, de certa forma, violento consigo mesmo. Como é que a gente conversa com uma pessoa que está nesse espectro aqui? É difícil. Aqui não tem ninguém assim, inflexível, com certeza. Quando a pessoa está no espectro da inflexibilidade, normalmente não se ganha uma discussão. Mas isso aí é outro paradigma, porque discussão não é para ser ganhada, não é um debate. É para ser alinhado. Tem que acontecer um alinhamento. O inflexível,
Primeiro que ele, na maioria das vezes, ele não vai deixar você falar. Então, como que você coloca, como é que você faz o inflexível mudar de ideia? Você não faz. Ele não vai mudar de ideia por conta de você. Você vai soltar algumas palavras-chave que aquela pessoa ela vai maturar aquela ideia sozinha. Em algum momento, ela vai achar que ela chegou na conclusão e está tudo bem. Que você não precisa convencer ninguém. Você precisa que as coisas sejam feitas, que as pontes sejam criadas e que as conexões aconteçam. Então, você deixa a pessoa acreditar que foi ela que chegou naquela solução. Acho que é melhor. Certo? Elefante de verdade. Tem filho aqui pequeno? Pequeno? Quantos aninhos? A minha vai fazer uma semana que vem. Eu lembro que tem nada a ver com o tempo, mas é porque tem uma escrita. Tudo é grande, meu elefante. Não, pequeno é assim, legal. Tem um dilema, que é o dilema do elefante, eu não sei se vocês já viram. Imagina o seguinte cenário. Tem algumas pessoas, as pessoas estão vendadas, nenhuma delas conhece o elefante, a figura do elefante, e elas precisam descrever o elefante a partir do que elas estão tateando. Tá? Aí a primeira pessoa, ela está lá na pata do elefante. Aí ela começa a tatear o elefante, ela vai descrevendo e fala, não, o elefante ele tem um formato cilíndrico, ele é comprido, e eu acho que parece uma árvore. Aí a segunda pessoa está abraçada nas costas do elefante, ele fala, nossa, a pessoa está terminantemente enganada. Não faz sentido porque o elefante ele parece mais uma almofada muito grande, com textura de couro assim, mas uma almofada muito grande. A terceira pessoa que está com a tromba do elefante, ela fala, cara, vocês estão viajando, porque o elefante não tem nada a ver com isso. O elefante, ele tem um formato de espinho assim comprido, ele é praticamente uma cobra. E aí a pessoa que está lá no rabo do elefante, fala, não, cara, obviamente vocês estão enganados, porque o elefante, ele parece um espanador, ele é fininho assim, não tem nada a ver com isso que eles estão falando. Agora, eu posso dizer que eles estão errados? Posso ou não? Eles estão falando a respeito do quê? Das perspectivas dele e do ponto de vista. Certo? E como que a gente faz para entender o contexto inteiro? Nesse caso é muito simples. A gente dá um passo para trás, tira a venda e todo mundo vai enxergar o elefante da forma como ele é. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma verdade não necessariamente ela vai antagonizar uma outra verdade. As verdades elas podem se complementar. Basta com que a gente entenda o contexto. Dê um passo para trás, tire a venda, enxergue o elefante inteiro, enxergue a beleza do elefante. Uma verdade, ela não necessariamente vai sobrepor a outra. A gente pode ampliar, né, e ter uma visão mais holística e enxergar o elefante inteiro a partir de vários pontos de vista. Essa é a beleza do elefante, essa é a beleza da conexão, de você enxergar, entender o outro e somar as perspectivas. Certo? Um dos pressupostos principais da programação neurolinguística é esse aqui, o mapa não é um território. O que isso quer dizer? O mapa, quando você vê um mapa de verdade, ele não é exatamente o território, ele é uma representação gráfica. E para cada situação que a gente passa, a gente enxerga um mapa. Tá? E o seu colega, o seu marido, a sua esposa, elas também vão fazer uma interpretação e vão enxergar um outro mapa. Então é muito importante que a gente não caia na balela de que o mapa é exatamente como as coisas são, porque o mapa é basicamente uma interpretação. A partir disso tudo, obviamente, o Marshall Rosenberg, ele identificou primeiro quais eram os problemas em torno da comunicação, para depois desenvolver uma estrutura de comunicação que pudesse salvar a gente dessa arapuca. Então, ele entendeu que toda a comunicação que parte desses 4 pilares aqui é uma comunicação compassiva, é uma comunicação que pode ser firme, mas ela não é uma comunicação importante, não é uma comunicação agressiva. E os 4 pilares são observação do cenário,
Observação, situação, sentimento, necessidade e pedido. Se vocês repararem, é mais ou menos a contraposição da comunicação alienante. Tá? Você tem uma observação aqui, de repente substituindo o julgamento, o sentimento substituindo a comparação, necessidade e pedido substituindo a exigência. Na prática, a observação talvez seja o mais difícil. A gente tem que treinar isso. A gente tem que treinar, observar sem julgar. Sem julgar. Como assim? Exatamente, observar como se você fosse a câmera fotográfica. Uma situação aconteceu, descreva a situação. Não tente avaliar ou analisar quem é fulano através daquela situação. Porque na grande maioria das vezes você vai estar errado e a pessoa vai entrar na defensiva. Se você faz uma observação para alguém, não tem como ela se defender, porque contra fatos não há argumento. Se você está vendo e você não está imaginando coisas, não está avaliando, não está analisando, é uma situação visual, você sabe, você está enxergando, então você descreva a observação. Você não fala, o Joãozinho é desocupado. Não, você fala, o Joãozinho está desempregado agora. O João, ele é desorganizado. Não, o João deixou o óculos sujo na mesa. Isso é observar, não analisar e não avaliar. Esse é o primeiro ponto. Evite adjetivos, rótulos. Chegou sem julgamentos, você chegou às 10, você é irresponsável. Não, você não é irresponsável. Você chegou atrasado. É uma observação. Certo? Deu para entender? Está tranquilo? Sentimento. No meio corporativo, a gente tem muita dificuldade de expor os nossos sentimentos, porque, de certa forma, pode soar como fraqueza. Mas a gente precisa, ainda que não exponha, saber o que a gente está sentindo. E exprimir da melhor forma, e sendo específico. Entender como o seu corpo estimulou cada estímulo social. Como eu disse anteriormente, fulano fez alguma coisa e eu interpretei dessa forma e me senti mal, me senti triste. Necessidade. Necessidade, ela está contada em valores universais. Em teoria, todos nós temos as mesmas necessidades. Na comunicação não violenta, é muito importante que você consiga identificar qual é a sua necessidade, porque na grande maioria das vezes você está brigando e você não sabe o motivo. Então, identifique a necessidade. Toda a comunicação é para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Ainda que seja só para socializar, ainda que seja só para falar, oi, como é que você está? Tudo bem? Essa interação, ela tem um intuito, não foi gratuita, nem que seja só para você dar um bom dia. E nesse sentido, a gente precisa considerar que a necessidade, ela precisa ser o centro das atenções daquela comunicação. A gente precisa saber exatamente o que a gente quer. E o pedido é a ação concreta daquilo. Você somar toda aquela estrutura e finalizar com um pedido. Tentar entender, tentar chegar no teu ponto comum. O que você precisa para finalizar aquela interação. Seja direto, objetivo, claro e específico. Nunca fale o que você não quer. Você tem que falar o que você quer. Quando você fala, eu não quero que você faça isso, você abriu milhões de possibilidades. Se você não quer que eu faça isso, eu posso fazer isso tudo. Eu posso fazer um espectro absurdo de coisas. Não, seja específico. Eu quero que você faça isso. É possível. E a comunicação violenta é aquela que não tem essa preocupação. A gente pode trabalhar esses exemplos aqui. No caso de reunião, vocês estão chegando? Bacana. No caso de reunião, você sempre chega atrasado. Cuidado com sempre, nunca. Normalmente isso aí é julgamento. Você sempre chega atrasado e atrapalha tudo. É uma falta de respeito. Uma interação pautada em julgamento. Se a gente transfigurar isso em uma comunicação não violenta, se a gente lembra dos 4 pilares, a gente vai esquecer o julgamento e vai fazer uma observação. Olha, nas últimas 3 reuniões,
você chegou após as 9h10. Certo? Isso é uma observação. Chegou às 9h10, não tem questionamento. Tem como alguém questionar isso aí? Tem como alguém falar, não cheguei. Cara, folha de ponto tá aqui, como é que você não chegou? Tem. Eu me sinto frustrado. Viu? Foi específico no sentimento. Porque a gente perde tempo revisando pauta. Necessidade, eu não posso perder tempo revisando pauta. Por favor, poderia chegar no horário combinado? Pedido. Agora, um pedido claro, você pode chegar no horário combinado? Tem como a pessoa entrar na defensiva a partir do momento que você faz uma observação clara? Em teoria, não. Vai depender muito do caráter da pessoa. Vai falar que não chegou depois das 9h10? Né? Ela está atrasada. No cenário de feedback, o projeto está péssimo. Claramente, você não se esforçou o suficiente. Vamos lá. O relatório final está com dados inconsistentes. É uma observação. Provavelmente, eu estou sob posse do relatório e os dados não estão coincidindo. Me sinto preocupado, né? Um sentimento real. Podemos revisar juntos hoje à tarde? Pedido. Né? Esse pedido é mais poderoso ainda, porque ele ainda se coloca junto. Ele se entrega aquela comunicação e fala, não, vou junto contigo. Vamos revisar junto. Uma situação de conflito intenso. Parem de brigar agora, eu não aguento mais essa confusão. Como é que a gente media isso? Percebo opiniões fortes sobre o fluxo de trabalho, sinto-me tenso, gostaria que todos fossem ouvidos. Vamos escutar cada um? Todos os pontos da comunicação não violenta, da estrutura da comunicação não violenta, foram distribuídos aqui nessa mediação. E a comunicação violenta, ela pode ser também uma comunicação passivo-agressiva, que é mais complexa ainda. Porque quando você ouve a primeira vez, você parece que a pessoa está sendo amigável. Parece que a pessoa está tentando ajudar de alguma forma. Só que aí, daqui a pouco, você para pensar e fala, não, fulano me distratou. Ele me enganou. Achei que ele estava me elogiando, falando alguma coisa. Não, mas ele foi agressivo comigo. Um exemplo, cenário de reunião. Ah, que bom que você conseguiu chegar. Chegamos a 15 minutos, mas eu explico de novo. Ele sempre vem com essa conotação de um pouco de sarcasmo. Né? Ninguém quer assim, não. Feedback. Seu relatório é interessante. Não foi bem o que eu pedi, mas tudo bem, eu mesmo refaço. Eu tenho para mim que isso é pior. Eu, quando eu estava fazendo faculdade, teve uma vez que tinha uma pessoa que o aluno perguntou um negócio para ele. Ele chegou assim, então, você me perguntou, não tem nada a ver com o que eu estou dando de matéria, mas vou te explicar. Eu digo assim. É exatamente isso. Acho que eu preferia que ele fosse, não vou te responder não. É melhor, né? Eu acho que seria menos degradante, né? Situação de conflito. Se todo mundo preferir gritar, eu saio. Ninguém aqui parece querer trabalhar em equipe. O que vocês acham? É melhor usar essa estrutura aqui de passiva agressividade ou ela de fato assumir a carapuça e ser agressivo com vocês? Eu acho que eu prefiro que a pessoa seja clara, ainda que seja agressiva. Como que a gente... Vamos tentar fazer esse exercício junto? Como que a gente transfigura essa frase aqui, que é uma frase violenta, uma frase básica, considerando a estrutura da comunicação não violenta? Quem é que vai falar? Não tem toda a informação aqui, mas a gente pode usar a nossa criatividade. Quem é que pode fazer uma observação que remeta uma pessoa que a gente julgaria, a gente não vai julgar mais, a gente julgaria como desorganizado? Quem? Tua. Em que cenário você julgaria uma pessoa como desorganizada? Julgaria como desorganizada? Isso. Uma pessoa que sempre... Não dá nome, tá? Por favor. Uma pessoa que sempre deixa a cadeira fora do lugar. Aí é. A cadeira. Tem um nome aí. Foi muito específico. Beleza. Então a gente pode começar assim, ó, notei que você deixou a cadeira fora do lugar.
Certo? Beleza? Sentimento. Outra pessoa. Pode ser você? Qual é o seu nome? Você é de qual departamento? Planejamento? Que sentimento te causa quando uma pessoa deixa a cadeira fora do lugar? Vou deixar a cadeira fora do lugar, né? Mas Não era você? eu posso. Era você? Uma pessoa certa. Você se sente chateado? Ah, incômodo, né? Tô me incomodando. Beleza, se sente incomodado. Aí, ela. Desculpa, seu nome? Érica. A Érica se sente incomodada. Esquerda? Você? Esquerda. Você é de qual departamento? Do contrato. O que você precisa que aconteça para que você não se sinta mais incomodado numa situação onde a pessoa deixa a cadeira fora do lugar? Você precisa, talvez você precise de organização? Você precisa de organização, todo mundo precisa de organização. Certo? 5S, já ouviu falar 5S? Então, preciso de organização. E agora, como que a gente faz esse pedido? Seu nome, desculpa. Luiz Felipe, qual você, né? Ei. Felipe, como é que a gente faz o pedido? Você vai falar assim, faz a chamada. Esse não toca. Você podia tentar ensinar um pouquinho mais do 5S para mim melhorar. Beleza. Vou te Vou fazer uma você frase, se organizar. você me corrige se eu estiver errado. Notei que você, João, você deixou a cadeira fora do lugar. Certo? Eu me sinto incomodado com essa situação. Porque eu e a gente, nós, precisamos de organização no ambiente de trabalho. Podemos revisar, estudar junto. Ótimo. Podemos revisar, estudar juntos o 5S de uma forma com que a gente consiga garantir a harmonia dentro do ambiente de trabalho. É possível? Tem como alguém se sentir ofendido com isso, cara? Se a pessoa se sentir ofendida por isso, ela não está preparada para o mercado de trabalho. Essa é a estrutura da comunicação não violenta. Beleza? Mais um exemplo aqui. Você é um péssimo vendedor. Todos aqui somos bons vendedores. Mas em que momento, em que situação real, a gente poderia apresentar uma observação que remeta a uma frase violenta dessa? Pode ser você? Seu nome? Leandro de qual departamento? Planejamento. Nossa, percebi que você deixou um gancho, perdeu um gancho nessa venda. Bacana. Perdeu um gancho nessa venda. Você, chamado. Como é que você se sente quando o vendedor da sua equipe perde um gancho numa negociação? Triste. Ficou triste. Você ficou triste. Beleza. Me sinto triste. Eu me sinto preocupado. Pode ser preocupado? Preocupado é melhor. Eu me sinto preocupado. Porque a gente tem as nossas metas, a gente tem os objetivos. E, cara, você perdeu um gancho importante. Sentimento. Necessidade. Você é da proteção patrimonial? Beleza. Seu nome? Beleza. Qual que é a necessidade em comum que você tem que precisa ser atendido e essa observação causou essa necessidade de comunicação? Qual a necessidade? Quer que eu repita? Vamos lá. Por enquanto está assim. Observação. Notei que você perdeu um gancho em uma negociação importante. Me sinto triste, preocupado com isso, porque temos objetivos, temos metas. E necessito, qual é a necessidade? Precisamos atingir as metas, a gente precisa lhe dar mais atenção para o cliente, entender melhor o contexto, a necessidade. E o pedido? Pedido, você. Seu nome? Seu nome, ele, o outro, o Barbichinho.
Qual é o departamento, Cris? Laboratório. Laboratório? Bacana. Como é que você pediria aí para a pessoa ter um pouco mais de... Vamos avaliar os valores da nossa negociação. Tá. Não, mas se você fosse falar com a pessoa que perdeu esse gancho, com o vendedor que perdeu esse gancho, Para ele, se ele está valendo. vamos retomar com o cliente a negociação, vamos tentar retomar. Dar uma nova agenda também, uma nova reunião. Vamos marcar uma reunião para fazer uma reunião. Tá. Vamos considerar que ele pediu para retomar a negociação com o cliente, tentar retomar a negociação. Já que perdeu o gancho, vamos tentar, afinal a gente não pode perder nada. Certo? Não pode perder nada. E qual. Opa! Perdão. Não, já passou. Não, pode falar. Não tem problema. Porque eu ia falar que no caso da retomar a negociação, não ia tratar a causa, né? Só ia ser sanar o problema daquela negociação, mas perder não é tratar a parte que perdeu o banco. Então, mas qual que é o objetivo da negociação? É vender. Então, ainda que você tenha perdido aquela oportunidade, se a oportunidade ele tiver em xeque e você conseguir retomar, em teoria você resolveu o problema. Mas na prática a teoria é diferente, porque o próximo ele vai perder o mesmo gancho, porque não é Tem dois viés aí. Uma questão de você perder o cliente, para a empresa, e o outro é Não que foi você gancho, né? não está tendo uma postura boa com o vendedor. Ah, E aí seria para reavaliar a postura. entendi. Se a ideia fosse, podemos fazer um treinamento junto para... Bacana. Porque se a observação foi o gancho, ele perdeu a negociação, a causa seria o gancho. Entendi. Seria a postura Entendi. dele. Então vocês estão falando, você falou gancho físico mesmo? Eu entendi gancho metafórico. É a oportunidade. Beleza. Aí, tá, ele perdeu a oportunidade, não tem como retomar. Não, beleza. Então vamos treinar para que isso não ocorra novamente. Beleza? Perdeu o gancho. Ainda, considerando a estrutura da comunicação não violenta, a gente tem esse manual que é muito básico, que fala sobre conexão compassiva, como se você se conectar de uma forma real com as pessoas. Tem um livro muito bom que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vocês já ouviram falar? Já leram? Não? É do Dale Carnegie. Ele é um dos principais livros sobre persuasão. É incrível. Oi? Qual o livro? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Isso aí. Dale Carnegie. Isso aí. Esse livro é incrível, eu recomendo que todos leiam. Ele fala muito sobre o que a gente falou lá atrás, escuta ativa. As pessoas amam falar sobre elas. Então deixa elas falarem. É bom que você conhece as pessoas, né? As pessoas passam a gostar mais de você, porque você é uma pessoa que ouve bem, é uma pessoa que está presente, né? Você tem aquela escuta ativa. E as pessoas adoram falar sobre elas. Não seja aquela pessoa que, fulano foi para Cabo Frio e amor. Aí você vai ser aquela pessoa que fala, Cabo Frio é horrível, eu quero ficar Miami. A gente quer assim, né? Quer assim. Então seja seja um incentivador, incentive as pessoas a falarem sobre elas. As pessoas adoram isso. Você vai ser uma pessoa mais compassiva, você vai criar conexões melhores à medida que você consegue ouvir mais o outro. Inclusive, empatia, tem uma pequena confusão entre o que é empatia. Tem gente que considera empatia você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. No geral é parecido, mas a gente pode melhorar um pouco e tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, afinal são pessoas diferentes. Mas se eu te tratar como eu gostaria de ser tratado, eu sou diferente de você, então não faz muito sentido. E você só consegue tratar o outro da forma como ele gostaria de ser tratado a partir do momento que você o conhece.
Porque se você não conhecer, se você não escutar, você não tem como saber como essa pessoa gosta de ser tratada. Nome próprio. Eu comecei a minha trajetória, sou vendedor até hoje, mas eu comecei a minha trajetória lá como vendedor e eu achava que estava bacana. Mas eu tinha uma mania, coisa de vendedor velho, de chamar as pessoas por apelido. Coisa de garçom, ou capitão, ou jogador, ou diretor. Alguém fala isso? Não. Somos muito formais. Somos muito consagrados. Isso é legal. Parece que você está criando uma conexão, mas não está. Porque nada como você falar o nome próprio da pessoa. O nome que a mãe e o pai deram para ela, que ela ouve desde pequenininho. Toda vez que ela ouve, aciona o sistema dela e ela consegue dar mais atenção e entender. Você quer ser uma pessoa mais carismática? No meio de uma conversa, tenta falar o nome da pessoa algumas vezes. Como é que você está, João? Tudo bem? E aí, João, o que você passou na faculdade? Como é que tem as coisas lá, João? E repete algumas vezes, você vai ver que a pessoa vai te dar mais atenção. E é incrível como isso funciona. É muito melhor do que apelido. Tá? Deixa o apelido para ofender as pessoas. Brincadeira, não façam isso. Não façam isso. E o sorriso. Meu pai, eu tenho até inclusive uma palestra que chama Como Meu Pai Fez Amigos. Tá? Como Meu Pai Fez Amigos é um paralelo entre a vida do meu pai, que estudou até a 5ª série, e Dale Carnegie. Porque ele era um cara, meu pai faleceu em mais ou menos 6 meses, inclusive eu farei aniversário na semana que vem. Meu pai era um cara que era extremamente amigável, extremamente persuasivo. Todo mundo conhece o seu Rodrigo, todo mundo conhece, todo mundo gosta dele. E eu comecei a prestar atenção no jeito como ele se portava, e eu já estudava a área, e comecei a comparar o que ele tinha de conhecimento empírico, que ele nunca estudou, com o que Dale Carnegie ele escutava. E eu vi que tinha muita similaridade. Uma das coisas era o sorriso. O sorriso, ele é muito, muito importante para criar qualquer conexão. Você tem certeza que qualquer um aí consegue identificar um sorriso falso. É muito fácil. Né? A gente consegue. Um sorriso falso, ele destrói uma conexão imediatamente. Um sorriso falso, ele tira, ele coloca no contexto uma situação de desconfiança, de desconforto. Então, vamos sorrir, todo mundo. Ó. Sorriso real, tá? Ó. Vamos relaxar a bochecha. Vamos fazer uma massagem aqui, ó. Todo mundo, me ajuda aí. Pronto. Relaxou a bochecha. Beleza. Um sorriso, ele não pode ter economia de dentes. Não pode ter. Você tem que mostrar os dentes. Tá? Limpe os dentes, então. Fio dental. Você não pode economizar dentes. E o sorriso, ele precisa envolver todos os músculos faciais. Principalmente os olhos. Os olhos, eles precisam sorrir. As pessoas precisam saber que você está sorrindo sem ver sua boca. Tem gente que sorri assim, sorri com os olhos. Tá? E sorrir com os olhos tem um movimento facial. Tem um. Existe um movimento facial que chama. Eu achava que era patente minha, eu achava que eu tinha criado, mas depois eu fui estudar e já existe. Tem um movimento facial chamado eyebrow flash. Eyebrow flash. Já que é um flash de sobrancelha. Ergue a sobrancelha de você assim. Isso. Não, mas deixa assim, ó. Deixa. Ó. Faz de forma exagerada, depois vocês vão fazer de forma natural. Ó, ergue a sobrancelha. Isso é muito poderoso, porque a gente só faz isso para quem a gente gosta e para quem a gente confia. A gente só faz isso quando a gente encontra um amigo na rua. Pô, tudo bem, Lu? Beleza? Isso é muito normal, isso é muito natural. Né? Opa, tudo bem? Como é que tá? Ô, tudo bem? Levanta a sobrancelha. Isso cria uma conexão imediata e faz com que as pessoas entendam que você é da tribo dela, que você é uma pessoa amigável e uma pessoa confiante. Então, pessoal, sorria sempre que possível, sobretudo com os olhos, é muito importante. Conclusão: comunicação não violenta
não é para você ser uma pessoa passiva, não é para você trabalhar de forma leniente. Você pode ser firme, e você tem que ser firme, e você tem que expor suas opiniões e impor as suas ideias. A questão é, não seja violento, não seja uma pessoa agressiva. Trabalhe de uma forma com que a sua opinião seja validada sem descredibilizar os outros. Tenta trabalhar de uma forma onde você consiga agregar os pontos de vista e não trabalhar de forma opositória. Certo? Vou dar palavras muito obrigado pela construção dessa ponte hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham contribuído com o dia de vocês. Beleza? Obrigado. Tem uma frase que eu li, eu não sei quem eu posso dar os créditos, mas ele fala o seguinte: a mensagem, a oportunidade que você procura está na mensagem que você ainda não mandou. Então, vamos criar essas pontes aí e trabalhar de uma forma bem compassiva com todos os nossos pais. Obrigado aí por todo mundo.